Hoje eu quero, continuando dentro da série, nós estamos na campanha, né, Quebrando as Maldições. Eu quero trabalhar com vocês em cima do livro de Números, capítulo 22. Queria que você abrisse a sua Bíblia. O título da minha palavra é Ponto de Vista Divino. Fala comigo, ponto de vista divino. Você crê que Deus tem um ponto de vista sobre a nossa vida, sobre as situações todas? Tem, né? A Bíblia nos ensina, que vai abrindo aí, Números 22, versículo 1. Se você puder abrir na sua Bíblia também, nós vamos caminhar bastante pela Bíblia hoje. Como Deus é Deus da eternidade, Ele é de eternidade a eternidade, Ele consegue ver e Ele consegue enxergar aquilo que nós não conseguimos, tá? Ele consegue perceber e ver aquilo que nós temos muita dificuldade, porque Ele enxerga o todo. Diga comigo, Deus enxerga o todo, né? Nós enxergamos o quê? Nós enxergamos pontos, né? Hoje eu olho para o presente, olho para o futuro. Há momentos da minha vida em que eu fico um pouco em crise, um pouco chateado, eu olho para o passado, não é verdade? E é importante olhar para o passado também. Passado bom é passado que projeta você para frente, amém, gente? Passado bom é o passado que você olha e fala, uau, quantas coisas Deus já fez na minha vida, olha quantas coisas já aconteceram, olha o que o Senhor, olha de onde Deus me tirou e para onde Ele me colocou. Esse passado Ele está te projetando para o futuro. Passado ruim é o passado que te prende, aquele passado que você olha e você fica preso nele ali, né? Aquele sentimento de nostalgia, que eu queria voltar lá para trás, isso não é bom. Mas Deus, Ele consegue ver o passado, o presente e o futuro. Nós, basicamente, conseguimos ver o presente e nos vinculamos muito àquilo que nós estamos vivendo. Então, é em cima disso que eu quero trabalhar com vocês. Números 22, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, fica mais fácil também. Versículo 1, para te contextualizar aqui, vamos ler desde o versículo 1. Diz assim, tendo partido os filhos de Israel, fala comigo, povo de Deus. Não, fala mais forte, fala, povo de Deus. Acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas, agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo dizendo, eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando de fronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, e amaldiçoa este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciões dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão, e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse, ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse, quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus, Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem, eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão, não irás. Diga comigo, não irá. Olha para o teu irmão e fala, não irá. Aí ele continua, não irá com eles, nem amaldiçoará o povo, porque é povo abençoado. Levanta a tua mão e diga, eu sou filho de Deus, povo abençoado. Amém? Versículo 13, levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir com vocês, convosco. Tendo-se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram, Balaão recusou vir conosco. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros.
os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te então que demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandamento do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te e vai com eles, todavia farás somente o que eu te disser. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque a sua palavra é o teu poder sobre as nossas vidas. Ela é a verdade absoluta, e nela não há engano, nela não há controvérsias e nela não há erro. Senhor, nós sabemos que todo o poder que há no teu nome está inserido na tua palavra, e a tua palavra são promessas sobre as nossas vidas. Que nessa noite essas promessas se estabeleçam nas nossas vidas e nas nossas famílias, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, esse texto, ele resume um relacionamento que surgiu entre dois homens. Balaão, profeta, Balaque, rei dos Moabitas. Os Moabitas foram um povo, e um povo extinto na história, eles estão extintos, né? Existem indícios, mas foi um povo que foi aniquilado, porque era o inimigo número 1 do povo de Deus, tá? Balaque era o rei desse povo. Tinha também os midianitas, que eram outro povo também inimigo, porque quando o povo de Deus saiu do Egito, de onde eles eram escravos, e você conhece a história, Deus levantou Moisés, conhece, lembra a história? E o mar se abriu, e o povo passou por dentro do mar. Eles entram nesses territórios onde esses povos moravam, que eram os moabitas, os midianitas, eram inimigos. Esse homem chamado Balaque, ele não era um homem de Deus, ele era um homem pagão, ele era um adorador de ídolos que tinha por aí. Porém, ele tinha uma característica muito interessante. Ele tinha um discernimento espiritual. Ele tinha uma percepção espiritual. Ele sabia que as coisas, elas primeiro aconteciam no mundo espiritual, para depois se estabelecer no mundo natural. E isso é uma coisa que nós temos que aprender, amém? Então diga comigo, tudo que acontece na minha vida, primeiro é estabelecido no mundo espiritual. Por que é importante eu entender isso? Porque se eu quero vencer na minha vida, primeiro eu tenho que vencer no mundo espiritual, depois eu venço no mundo natural. A Bíblia diz, não é nem por força nem por poder, mas pelo meu espírito, tá? Balaque sabia disso. Balaque era um homem ele era um homem inteligente, estudado. Ele tinha uma percepção dessas coisas. Ele olha aquele povo gigantesco, a Bíblia no contexto geral, ela não relata mulheres nem crianças nas suas contagens, tá? Então a Bíblia diz que do Egito saíram 800 mil homens. Imaginando que cada homem era casado e tinha pelo menos 2 filhos, nós já vamos para quase 2 milhões de pessoas. Então era a população de Porto Alegre inteira, né? E esse homem vê essa população toda acampada, um acampamento sem fim, de cima do morro, onde o povo dele, que eram também nômades, né, habitavam, e ele se apavora, porque ele diz, por onde esse povo passar, quem consegue vencer esse povo? Ninguém consegue vencer esse povo. E a história de como esse povo havia chegado até ali, já tinha chegado até ele, né? O mar se abriu, a coluna de fogo ia guardando eles à noite, a coluna da nuvem ia de dia. Então esse homem sabia que eles eram um povo abençoado, assim como nós, amém? Nós temos a mão do Senhor nos guardando de dia, e nós temos a luz de Deus nos guardando à noite, amém? Em nome de Jesus, né? Esse homem, ele cria uma estratégia, e aí ele descobre um profeta, vou usar uma expressão, tipo profeta, sabe, tipo homem de Deus, né? Ele encontrou um chamado Balaão, que ele não era bem um profeta, ele era muito mais um mercenário. Já ouviu essa expressão, mercenário? Mercenário é alguém que faz algo em troca de algo. Isso é um mercenário, né? Então ele era um profeta mercenário.
ele tinha um dom, e ele tinha uma percepção espiritual também, e realmente Deus falava com ele era um profeta. A Bíblia não dá muito contexto, só diz que ele era filho de Beor, tá? Balaque conversa com esse homem, né? E esse homem encontra a possibilidade de enriquecer, né? Puxa, eu vou ficar rico agora, vou ficar famoso. O rei diz para ele, olha, se você é um profeta, não é um profeta? Sou um profeta. Então eu quero que tu amaldiçoe esse povo. Aí ele diz, né? Porque sei, versículo 6 diz assim, porque sei que a quem tu abençoar será abençoado, e a quem tu amaldiçoar será amaldiçoado. Amém, gente? Olha para a pessoa perto de ti e fala, essa palavra é verdade na nossa vida. Olha para mim aqui, todas as vezes que eu olho para uma pessoa e eu abençoo ela, eu sou um homem de Deus, você é um homem de Deus, você é mulher de Deus, essa pessoa vai ser abençoada, amém? Todas as vezes que eu olho e que eu amaldiçoo, essa pessoa vai ser amaldiçoada. Por quê? Porque a palavra tem poder. Deus criou o mundo em cima da palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele disse, haja separação entre as águas e houve terra. A nossa palavra tem muito poder. Então, aqui a gente percebe que tanto Balaque quanto Balaão, eles tinham uma percepção, um discernimento espiritual, que nós também temos que ter. É interessante, existem pessoas que não andam com Deus, que não têm uma fé em Jesus Cristo, mas elas têm uma percepção espiritual. Sim ou não? Já ouviu, conhece? Tem, existe. Por quê? Porque essa pessoa buscou por isso. Porém, o que nós temos que entender é que o nosso discernimento espiritual, ele nos é fornecido e dado através do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, e não através de outras coisas, amém? Esses dois homens, eles tinham essa percepção, e Balaque tenta comprar Balaão, e ele diz para Balaão, olha, eu vou te enriquecer, e aí ele manda uma comitiva com príncipes, os anciãos, para tentar convencer ele, muito tesouro e tudo. Balaão, como ele era uma pessoa, ele era um mercenário, vamos falar assim, eu vou usar uma expressão, que ele era um mercenário gospel, né? Tá? O que ele faz? Ele aceita aquilo e ele diz, fiquem comigo essa noite que eu vou orar, e eu vou falar com Deus, e Deus vai falar comigo. E ele fala com Deus e Deus fala com ele. É um exemplo de oração, né? Oração é um diálogo, eu falo com Deus e Deus fala comigo também, através da palavra dele, né? E Deus usa a palavra dele e fala com Balaão. Versículo 12, então disse Deus a Balaão, não irá com eles, nem amaldiçoará o povo, porque é povo abençoado. Levanta a tua mão e fala, quando Deus falar, eu vou obedecer. Amém? O que Deus falou? Era para ir? Não. Diga comigo, não irá. Por que não era para ir? Porque aquele povo já era um povo abençoado, já tinha sido abençoado. Ele já tinha sido abençoado através de quem? Através de Abraão. Ele já tinha uma promessa de bênção. Então, Deus, ele não anula a sua palavra. Deus não vai contra os seus princípios. A Bíblia não se contradiz. A palavra de Deus não se contradiz. É sim, sim, não, não. Deus já tinha dito, esse povo é povo abençoado. Pronto. Mas Balaão, fala comigo, Balaão queria ser rico, né? Aí eles mandam o povo embora, o povo volta depois, né? Vem lá de novo, mais dinheiro, mais recursos, mais coisas. E Balaão olha para ele e fala assim, tá bom, fiquem comigo essa noite que eu vou falar com Deus de novo. Porque existe um princípio também, que Jesus falou. E um dos princípios que Jesus fala é que quando nós queremos receber algo, nós precisamos insistir. Amém? Quem quer vencer em oração na sua vida? Quem quer vencer na sua vida? Então diga comigo, eu preciso insistir em oração. É bater até abrir, amém? A gente vai batendo até abrir. Balaão entendia isso, ele tinha uma percepção espiritual. E ele falou, não, vamos bater de novo. E Balaão bate de novo e Deus responde para ele de novo. Falou, esse povo veio de novo? Veio. Versículo 20. Então levanta e vai com eles. Todavia fará somente o que eu te disser. Por quê? Porque Deus conhecia o coração desse homem, né? Deus conhecia o coração de Balaão. Agora eu vou te dar 3 pontos. Vai comigo para o versículo 39, do capítulo 22.
Então eu já resumi a história, já te contextualizei. Balaque convida Balaão, versículo 39, para ir num lugar. Diz assim: Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir a Bamote Baal, e Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Agora vamos de novo, agora versículo 1 do capítulo 23. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão a Balaque: fica-te junto do seu holocausto, e eu irei porventura, o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então subiu a um morro desnudo. Agora vai para o versículo 13. Vamos lá, vai para o versículo 13. Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar. Diga comigo, outro lugar, donde verás o povo. Ele tinha visto a parte mais próxima do povo. Aí eles subiram num outro monte agora, para ver a proporção maior do povo. Verás somente a parte mais próxima, dele não o verás todo, e amaldiçoa-mo dali. Levou consigo ao campo de Zofim, ao cimo de Pisga, e edificou de novo 7 altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Agora vai para o versículo 27. Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem e te levarei a outro lugar, porventura parecerá bem aos olhos de Deus, que dali mo amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão consigo ao cimo de Peor, que olha para o lado do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque foi, fez como dissera Balaão, e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. Amém, gente? Então o que acontece? Balaão é convencido, e Balaque diz para ele: vamos fazer o seguinte, eu vou te levar um topo do morro aqui da minha região que eu conheço, e tu vai ver o povo que eu estou te falando. Balaão sobe com Balaque lá naquele lugar, que o primeiro lugar que eles subiram foi Bamote Baal, que está no versículo 41 que a gente leu. Ele sobe até ali, ele olha todo aquele povo, e aí ele diz para o rei dos Moabitas, né, Balaque: olha, nós temos que construir 7 altares, fazer 7 grandes ofertas, e aí eu vou me levantar diante desse povo e vou amaldiçoar. Balaque vai, constrói tudo aquilo, faz as ofertas, tudo. Balaão se posiciona olhando para o povo. Quando ele abre a boca para amaldiçoar, em vez de amaldiçoar, ele abençoa, porque Deus muda as palavras dele. Aí o rei fica apavorado e fala: poxa, eu disse para te amaldiçoar e tu abençoou, eu vou te levar num lugar mais alto. Aí eles vão lá para Zofim, né, para o campo de Zofim, que era um lugar mais alto, onde ele conseguia ver uma proporção maior do povo. De novo, Balaão fala, o profeta fala, né? Tem que construir 7 altares e fazer 7 grandes ofertas, depois eu vou lá e vou abençoar. Eles constroem de novo. Balaão se posiciona diante do povo, quando ele vai abrir a boca para abençoar, ele abençoa de novo. E o rei olha para ele de novo e fala: poxa, eu pedi para te amaldiçoar e tu está abençoando. E aí o rei leva ele para o último lugar, que é o cimo de Peor, que é um outro ponto mais alto, onde ele consegue ver todo o povo. De novo, diga comigo, 7 altares, 7 grandes ofertas. Balaão vai lá, se posiciona de novo, e ao invés de amaldiçoar, ele abençoa. O que eu quero trazer com isso? Diga comigo, Deus tem um ponto de vista. A grande questão é que muitas vezes nós não queremos aceitar o ponto de vista que Deus tem para nós, e nós usamos os recursos que nós aprendemos para tentar mudar a visão de Deus a respeito de alguma situação. O que Deus tinha dito para o profeta? Não vai com eles. O que o profeta fez? Foi com eles. O que Deus disse? Tu não vai amaldiçoar. O que o profeta fez? Tentou amaldiçoar e não conseguiu. Por quê? Porque era povo abençoado. Fala comigo, 3 tentativas frustradas. Por quê? Porque Balaão achou
que por ele conhecer um pouco a Deus, ele poderia fazer com que a vontade de Deus o favorecesse. Eu posso falar uma coisa forte para nós aqui, que é para mim também? Deus não está preocupado com o seu bem-estar, Deus está preocupado com a sua salvação. Amém? Deus não estava preocupado com Balaão se tornar rico. Deus não estava preocupado que Balaão era nômade, não tinha casa, não tinha onde morar, não tinha isso, não tinha aquilo. Deus tinha estabelecido um propósito na vida de Balaão, e Balaão tentava negociar esse propósito. Quando nós entendemos o propósito pelo qual Deus nos criou, e nós vivemos debaixo dele, nós teremos proteção, cuidado, e teremos sim descanso. Amém? Pastor, eu vou ter um conforto? Claro que você vai ter, porque está dentro dos princípios de Deus. Mas quando isso não for a prioridade, a prioridade de Balaão, do profeta, né, por isso que eu chamei ele de mercenário, a prioridade de Balaão não era Deus, a prioridade de Balaão era o bem-estar e a posição dele. Diga comigo, a minha prioridade, fala mais forte, diga, a minha prioridade precisa ser Deus. Por quê, gente? Porque Deus não vê como nós vemos. Deus tem um ponto de vista. Fala amém, aleluia, né? Deus vê de eternidade a eternidade. Nós não vemos. Deus vê antes de que tudo era, até depois de que tudo vai ser, será, né? Ele vê, ele está fora do tempo, né? A gente tem aqui a equipe Kairos, né? Nós vivemos no tempo Cronos. Deus vive no tempo Kairos. Deus está fora do tempo que nós vivemos. Então, para ele, passado, presente e futuro é uma única coisa. Para nós não, para nós é totalmente diferente. Então, nós temos que ter um cuidado, porque Deus não vê como nós vemos. Os nossos argumentos, eles não têm o poder de mudar o ponto de vista de Deus. Mesmo que eu faça tudo como diz o script, né? Porque muitas vezes nós tentamos alterar a vontade do Senhor para que nós sejamos favorecidos. Olha para a pessoa do teu lado e fala, quando você ora, eu quero te ensinar uma coisa. Não também é resposta. Amém? Balaão precisava ter feito toda essa novela mexicana que ele fez aí. Essa história podia ter terminado no primeiro momento. Eu não vou porque não dá para amaldiçoar esse povo. Mas por que não? Porque esse povo é povo abençoado. Ou seja, já estava escrito. Já estava na palavra. Querido, se já está na palavra, nós não vamos conseguir mudar. Amém? Ah, mas isso não me favorece, porque não é para te favorecer, é para te ensinar. Amém, gente? Aquilo ali não era para favorecer Balaão, era para ensinar ele que existem princípios. Fala comigo, princípios. Olha só, tudo estava corretíssimo, tudo estava certo, não estava certo? Estava tudo perfeito. Todo o contexto bíblico em que o profeta ia falar com Deus, ele tinha que montar um altar, ele tinha que fazer uma oferta. Lembra quando Abraão vai falar com Deus? Abraão manda ele construir um altar, manda ele entregar uma oferta. Todos os momentos, Davi, Elias, todos eles fizeram tudo como dizia o script. Houve consagração, houve oferta, houve oração, mas o princípio estava errado. Qual é o princípio? O princípio é a palavra de Deus. O versículo 12, projeta para mim, número 22, 12, que a gente leu, tá? Números 22, 12, era o princípio que ele tinha que viver. O princípio que nós temos que viver para que as maldições sejam quebradas na nossa vida. Quem quer que todas as maldições sejam quebradas, aniquiladas? Levanta a tua mão e diga, eu só preciso viver a palavra de Deus. Pronto, acabou, né? O que Balaão fez? Balaão queria fazer todo o restante, mas ele não se preocupou com o princípio. Qual era o princípio? Não irá com eles, porque é povo abençoado. Ponto final, acabou. Tchau, Balaque, vai para tua casa, acabou, não tem nada que eu possa fazer por ti. Acabou. Podia ter economizado uns 5 capítulos da Bíblia com isso aí, essa história toda, né? Por quê? Porque ele não conseguiu seguir um princípio bíblico. Pastor, o que isso tem a ver com a nossa vida? Muitas coisas não acontecem nas nossas vidas, não é porque nós não estamos orando, não é porque nós não estamos semeando, não é porque nós não estamos trabalhando, é porque nós estamos esquecendo dos princípios. A palavra princípio, fala comigo, princípio, vem de príncipe. Príncipe está relacionado a primogênito.
Quem é o primogênito da sua casa aí? Quem é o filho mais velho da sua casa aí? Né? Ou a filha, né? Você é o primogênito, você é o príncipe dessa família. Ah, pastor, eu também, eu sou do meio, né? Então, fiquei ali na reserva ali, sou do meio. Mas, biblicamente falando, no contexto do Antigo Testamento, quem herdava a herança era o filho mais velho, era o príncipe. Por quê? Porque o Deus, ele estabelece uma regra que ele diz que todos os primogênitos são do Senhor. Não é? Todos os primogênitos são do Senhor. Ou seja, os princípios, tudo que é primeiro é de Deus. E Balaão, ele fez tudo, ele fez o que era segundo, o que era terceiro, o que era quarto, o que era quinto, o que era sexto, mas ele esqueceu do que era primeiro. A primeira coisa, a coisa mais importante da nossa vida é a palavra de Deus. Amém? Pastor, eu quero que as maldições sejam quebradas, eu quero que os demônios saiam da minha vida, parem de me oprimir, eu quero vencer, eu quero romper. O que eu tenho que fazer? Conhecer a palavra de Deus e obedecer ela. O que Balaão fez? Balaão conhecia a palavra de Deus. Qual era a palavra de Deus para ele? Não irá, porque é povo abençoado. Qual foi o problema dele? Não obedeceu. Quando nós não obedecemos o princípio, não adianta. Quando nós não obedecemos o que é primeiro, não adianta fazer o que é segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Não vai ter efeito. Por quê? Porque eu já anulei a coisa mais importante. Os princípios de Deus, eles não podem ser alterados. Eles estão na sua palavra. A vontade de Deus está na palavra dele. E aí eu quero te levar para o último texto, que é Oséias, abre comigo, Oséias capítulo 4, versículo 6. Opa, passei aqui. Projetou aqui? Aqui. Isso. Oséias 4, 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Olha só, agora olha aqui, ó. Eu quero que você leia junto comigo, você que está conectado aí, tá? Leia junto comigo pensando em Balaão. Olha só, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Agora, pensa em Balaão. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Olha que forte isso. Também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O que acontece com Balaão? Né? A Bíblia não fala da descendência desse homem. Por quê? Porque na vida desse homem se cumpriu isso. O que nós não podemos abrir mão na nossa vida é do princípio, e o princípio é a palavra. Então eu quero fechar te ensinando o seguinte. Quem entendeu até aqui? Você entendeu até aqui? Amém? Então diga comigo, a palavra de Deus é a chave. As pessoas, já viu que as pessoas sempre querem chaves, né? Porque chave dá a impressão de atalho, não é verdade? Chave fala, eu quero uma chave porque se eu tiver a chave é mais fácil. É aquela ideia do atalho, né? Eu quero o atalho. Qual é o atalho? Qual é a chave? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é o princípio. A palavra de Deus é o que estabelece a verdade. Então eu quero fechar, eu vou pedir para o pessoal do louvor subir. Eu quero fechar te ensinando o seguinte. Oséias 4,6 diz que o povo de Deus, o povo perece porque falta conhecimento, tá? Olha para mim, gente, o mundo espiritual se move com base em 3 coisas, faz assim com a tua mão, 3 coisas. Lembra que no início do culto eu falei que primeiro nós vencemos o mundo espiritual, amém, gente? Então olha para o teu irmão e diga, tu vai vencer na vida, fala, tu vai vencer na vida. Olha para o outro lado, para trás, está olhando sempre para o mesmo, fala, tu vai vencer na vida. Como? Oração. Amém? Oração. Como que o mundo espiritual se move? Primeiro, princípio. Anota aí. Princípio. Segundo, fé. Terceiro, aliança. Diga comigo, princípio, fé e aliança. Onde que Balaão errou? Balaão, ele só cuidou de um dos pontos. Os outros 2 ele abortou da vida dele. Diga comigo de novo, princípio, fé e aliança, tá? Olha só, eu iniciei essa ministração falando que Balaão, né, esse mercenário gospel aí, tá? Ele tinha uma percepção espiritual.
Uma percepção espiritual fala de fé. Quem tem fé tem uma percepção espiritual. Amém, gente? Quem tem fé aí? Você tem fé em Jesus? Você tem uma percepção espiritual do reino de Deus. Só isso é suficiente para a salvação, é o ponto-chave. Pastor, mas o senhor não está falando de salvação aqui? Estou também. Estou falando de salvação. Mas, até eu achei engraçado que hoje eu estava lendo na internet, falaram que... Estava lendo na internet, sabe como é que é a internet, né? Mas achei engraçado, estava lendo na internet, disseram que o mundo vai acabar essa semana. Disseram que é essa semana que o mundo vai acabar. Eu entendo que o mundo acabar e Jesus voltar, né, gente? Né? Tá? Porque parece que o calendário maia lá deu um erro lá, que 2012 é esse ano, né? Tá? Então, se caso o mundo terminar essa semana, domingo não tem culto, tá, gente? Tá bom? Porque daí domingo já, quer dizer, vai ter culto, mas vai ser na glória já, tá? Não precisa me procurar lá, tá? Vai ter outras pessoas para você encontrar, abraçar, conversar, tá? Aí nós nos encontramos domingo lá, tá bom? Amém, gente? Olha para o teu irmão e fala, vamos para lá todos daí, amém? Tá? Em nome de Jesus, né? Caso não, culto normal domingo às 6 e às 20, tá, gente? Tá bom? Se eu tenho... A Bíblia diz que sem fé ninguém verá a Deus. Fé é um princípio. Tá, gente? É um conceito. Mas o mundo espiritual, ele não responde só por fé. O mundo espiritual, ele precisa desses 3 pontos, que são princípios, fé e aliança. Princípio fala de quê? Fala de palavra. Princípio é palavra. Qual é o princípio da minha caminhada com Deus? A palavra de Deus, a Bíblia. É onde tudo começa. Tudo começa com a palavra de Deus. Tudo começa com o Evangelho. Balaão, ele exerceu a fé. Todos os 3 montes que ele foi, ele fez 7 altares em cada monte, não é verdade? Ele fez 7 grandes ofertas em cada monte, não é verdade? Esse homem tinha fé. Ele tinha fé que Deus ia mudar o conceito dele. Posso usar uma expressão forte aqui, não? Ele tinha uma fé burra. Amém? Olha para o teu irmão e diga, você tem uma fé inteligente. Tá? Porque ele viu a palavra, ele tinha o princípio que Deus tinha estabelecido, mas ele achou que ele ia poder mudar isso. Não. Então, Balaão, ele exerceu a fé, mas ele desprezou o princípio e a aliança. Princípio é o quê? Palavra de Deus. E a palavra de Deus, para aquele povo é povo abençoado. Eu quero liberar uma palavra na tua vida. Você é povo abençoado por Deus. Em nome de Jesus, a shalom do Senhor, a bênção do Senhor, a prosperidade do Senhor, a proteção do Senhor está sobre a sua vida. E através da sua vida vai chegar na sua casa, nos seus filhos, seus negócios, seus netos. Amém? É o princípio. E o terceiro e último ponto que ele negociou, que ele desprezou, na verdade, foi a aliança. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela já tinha ensinado nesse período para eles. Era uma lei de Moisés. Não fará aliança com outros povos. Não é? Por quê? Porque não existe acordo entre luz e trevas. Balaque era o rei dos amonitas. Dos moabitas, Moabe. Era o rei dos moabitas. Moabita era um povo pagão que adorava uns deuses doidos aí que tinha. Os demônios, né? E era muito claro, a lei era muito clara. Não pode haver nenhum tipo de relação entre esses povos, para que não haja contaminação. Balaão negociou isso. Eu queria te convidar a se colocar de pé nesse momento, em nome de Jesus. Feche sua Bíblia, você na sua casa também. Se coloque de pé. Olha para mim, escuta, nós já estamos encerrando. Fala comigo, princípio. Fala, palavra de Deus. Diga fé. Fala, entrega. Semente. Consagração. Diga aliança. Compromisso. Esses 3 pontos movem o mundo espiritual em nosso favor. Amém?
esses 3 pontos, eu não posso negociar nenhum deles. E aí eu queria te perguntar nessa noite: você tem negociado algum deles? Eu não posso negociar nenhum. Não posso. Mas eu estou negociando algum? Eu não sei. Isso é você que tem que responder a Deus. Pastor, eu quero que Deus anule as maldições. Tem maldição hereditária na minha vida. Tem palavras que foram lançadas. Eu sofro debaixo de depressão, de ódio, tristeza, abatimento, enfermidades, doenças, relacionamentos que não dão certo. Eu quero que Deus quebre isso. Deus vai quebrar. Você crê que Deus pode quebrar isso? Mas eu preciso respeitar os princípios. Desculpe, os pontos: fé, palavra, que é princípio, e aliança, que é compromisso. Eu preciso estar totalmente entregue a isso. E eu quero te convidar nessa noite. Se você não está, essa é a noite para você se tornar, em nome de Jesus. Pastor, eu tenho fé, mas eu não consigo permanecer em cima daquilo que Deus ensina. Então você está negociando princípios, querido. Você está negociando princípios. E aí não adianta, não tem o que fazer. Nós podemos cruzar a noite, nós podemos ir até o ano que vem aqui orando sem parar. Não vai quebrar a maldição, não vai quebrar. Por quê? Porque tem uma porta aberta. O portão está aberto. E se o portão está aberto, os cachorros que estão na rua, eles entram e saem. Não é verdade? Não tem o que fazer. Tem que fechar o portão. É princípio, é palavra de Deus. Alianças. Eu permaneço um tempo, daqui a pouco eu não consigo ficar mais. Eu me firo, eu me machuco facilmente, e aí eu me desligo, eu me afasto, eu paro de orar, eu paro de buscar a Deus, eu paro de congregar, eu paro de ir na célula, eu paro com isso, eu paro com aquilo. Primeiro tem que ajustar isso. Ah, pastor, mas eu creio. Beleza, Balaão também cria. Balaão também. Em nome de Jesus, Deus te chamou para você crer. Deus te deu uma palavra que são princípios que guiam a sua vida, e te mostrou exatamente quais são as alianças e os compromissos que você precisa cultivar na sua vida. Qualquer coisa contrária a isso precisa ser rejeitado e precisa ser tirado. Você que quer ajustar esses pontos na sua vida hoje, eu queria te convidar a levantar suas mãos agora. Em nome de Jesus, levanta suas mãos, feche seus olhos. Você na sua casa, onde você estiver também. Em nome de Jesus, agora você vai falar com Deus. Os meninos vão começar a cantar aqui. Você que levantou a sua mão, você vai falar com Deus agora. Senhor, eu creio. Glória a Deus que você crê. Já tem um ponto, mas precisa dos outros 2. Princípio, palavra de Deus. Faça um compromisso com Deus hoje. Um compromisso de estar aliançado à igreja. Um compromisso de estar vinculado à casa de Deus, de não aceitar negócios, sociedades, planejamentos, projetos que vão contra a vontade de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, faça uma aliança com Deus hoje e quebre as alianças do mundo. Ah, pastor, eu tenho algumas alianças com pessoas que elas não estão debaixo da bênção de Deus. Coloca elas debaixo da bênção de Deus. Ajusta casamentos, namoros, compromissos. Estabelece isso debaixo da bênção de Deus. Em nome de Jesus. E siga os princípios. Levanta as suas mãos, começa a falar com Deus. Diga a Ele: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero conhecer a Tua palavra. A partir de hoje, eu decido que vou conhecer a Tua palavra, que vou ler a Tua palavra, que vou conhecer a Tua vontade, que vou viver a Tua vontade. Eu decido hoje abrir mão de todos os pactos, de todas as alianças, relacionamentos que me afastam da presença do Senhor. Em nome de Jesus. Nós não podemos impedir que algumas circunstâncias cheguem até nós, mas nós podemos escolher se elas vão passar tempo, se elas vão morar conosco ou não. Balaão não podia impedir que o rei dos Moabitas chegasse até ele, mas ele poderia ter mandado eles embora, e ele não o fez. Em nome de Jesus Cristo,
tudo aquilo que tem roubado a sua fé, tem tirado a sua paz, tudo aquilo que tem tirado o seu sono, aquela situação que você não consegue perdoar, aquela circunstância que até hoje te atormenta, aquele pacto que até hoje te incomoda, você precisa rejeitar ele hoje. Não faça como Balaão, mande isso embora. Levanta as suas mãos agora e começa a orar. Fala com Deus, diga: Senhor, eu ordeno fora da minha vida. Eu não aceito mais esses compromissos, eu não aceito mais esses pactos, eu não aceito mais essa instabilidade. Eu rejeito esse desejo de vingança da minha vida. Eu rejeito esse desejo de ódio. Eu rejeito esse orgulho da minha vida, essa incapacidade de perdoar. Eu rejeito isso hoje. Eu ordeno fora. Você que teve pactos fora da presença de Deus, em nome de Jesus, com religião, com qualquer outra coisa, você sabe quais foram os pactos que você fez. Você precisa mandar embora. Não faça como Balaão. Não deixa isso passar a noite contigo. Em nome de Jesus, nós rejeitamos toda obra das trevas na nossa vida. Nós ordenamos fora em nome de Jesus Cristo. Nós vamos viver e obedecer a tua palavra. Vai falando com Deus, em nome de Jesus.